Filosofia da História. Comparação entre Karl Marx e Hegel. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A concepção filosófica da história, segundo a qual a mesma, do ponto de vista do pensamento humano e político, desenvolve, a partir de um todo substancial, a evolução estabelece lógica racional cartesiana, epistemologicamente no sentido de atingir a finalidade que significa a priori em Hegel o abrandamento das contradições do movimento. Com efeito, na lógica das coisas, há uma razão para a história, conferindo objetivo sistematizado coerentemente à proposição de um mundo melhor. A história é analisada racionalmente, desse modo entende Marx e Hegel, fazendo recurso do método dialético em diferentes aspectos. Em referência a Marx, o substrato da racionalidade, o materialismo histórico, todas as coisas, são explicadas por forças da contradição. Portanto, tendo como fundamento o mundo do trabalho, na sociedade capitalista liberal, Marx, a exigência de uma sociedade sem classe, com igualdade econômica por meio do Estado produtivo, a eliminação da iniciativa privada e o término da mais-valia. Hegel faz uso de sua metodologia por meio do idealismo aplicado à fenomenologia do espírito, a dialética tríade, fruto da Revolução Francesa de 1789. A iniciativa privada e o liberalismo econômico seriam o caminho para efetivar a finalidade da história, que é chegar a um mundo mais equilibrado possível por meio da superação dos estágios contraditórios econômicos. No idealismo de Hegel, o princípio evolutivo do método, na aplicação tríade, síntese, antítese e tese, consecutivamente e interminavelmente, o que significa a fenomenologia, o constante aperfeiçoamento. Com efeito, todo estágio de síntese traz dentro de si a anterioridade da síntese. Aspectos conservadores. Portanto, a defesa do princípio liberal, sustentáculo da evolução liberal econômica. A pergunta fundamental que deve ser desencadeada, o sentido da história em direção a uma sociedade política melhor, visa antecipadamente ao aperfeiçoamento a respeito da vida moral e ética em concordância a Hegel e Marx. Entretanto, contrariamente Marx, a impossibilidade das superações e aperfeiçoamentos dentro da lógica liberal, a condição a priori, a eliminação dos pressupostos hegelianos. Se a lógica do movimento é a contradição na evolução de superação de tais movimentos, eliminaria tal força acabando com o próprio movimento. Entretanto, do mesmo modo, o que foi proposto por Karl Marx, o que pode ser classificado como as utopias das ilusões, em atendimento à lógica dos dois movimentos. O que seria a decadência dos costumes, a não ser a efetivação dos métodos, a não realização da filosofia da história, o sentido metafísico dos preceitos epistemológicos hegelianos. As ideias orientam modernamente em Hegel a perspectiva de um capitalismo globalizado, contrariamente
Marx em um socialismo planificado. No entanto, a verdade, a filosofia da história entende-se que a mesma não seja apenas a soma de fatos postos, como acontecem com os modelos citados, sendo que ultimamente o marxismo caminha-se para o seu mais absoluto esgotamento, restando com efeito tão somente os fundamentos da dialética hegeliana, a esperança utópica que o liberalismo econômico venha um dia atingir os propósitos formulados pela filosofia da história. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.